gente vai falar do Mounjaro, que é um medicamento indicado para diabetes tipo 2, mas tem muita gente utilizando ele de forma indiscriminada. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a endocrinologista Lili Marinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Falar do Mounjaro é um nome que a gente vem ouvindo falando continuamente, constantemente nas redes sociais, nas mídias, nas entrevistas. E eu queria que você falasse para a gente do que se trata esse medicamento, Lili. Ele é um agonista duplo de GIP e GLP-1. Então, basicamente, ele é um medicamento que faz o quê? Diminui o apetite, retarda o esvaziamento gástrico e aí ele pode levar a uma perda de peso. Por isso que tem tanta gente, né, que usa justamente com essa finalidade, para perder peso. Mas a indicação dele é para diabetes, né? E no Brasil, na bula, é para diabetes tipo 2. Só que nos Estados Unidos ele já é aprovado para perda de peso, para obesidade e para apneia do sono também. Então ele tem, assim, é que a gente chama de tratamento off-label. Ainda não está em bula igual ao Ozempic, muitos anos não foi em bula e hoje já tem, que é o Wegovy, que já está na bula, que é para perda de peso. Então provavelmente o Mounjaro também vai passar por isso. Daqui a uns anos ele deve ir para bula também, que é tratamento para perda de peso. Quando a gente fala de tratamento para perda de peso, a perda de peso seria um efeito colateral desse medicamento ou não? Não, ele é tratamento mesmo. Ele é como se fosse a função dele seria para perder peso mesmo. Tanto que tem vários estudos. Tem um que é um dos mais famosos, que foi 72 semanas comparando ele, o Mounjaro e o Ozempic, e o Mounjaro ficou muito mais eficaz do que o Ozempic. Então, ele realmente tem essa finalidade de perder peso mesmo, e não sendo um colateral. Vamos falar de efeitos colaterais, né? Sim. Todo medicamento ele tem um efeito colateral. Todo. Qual seria o efeito desse? Pode ter náusea, diarreia, constipação, desidratação, distúrbio eletrolítico. Pode ter perda de massa muscular quando a gente usa, né, como o pessoal está usando indiscriminado. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Às vezes não só com médico, mas nutricional também, então nutricionista. Às vezes psicólogo também, terapia ajuda bastante, né? Então tem esses possíveis colaterais, não só físicos, mas também mentais. Tem pessoas que pioram a ansiedade. Se tiver transtorno alimentar, você pode piorar a compulsão, por exemplo, a anorexia. Então, tem que ter esses cuidados aí. Vamos falar do uso dele para o emagrecimento. Existe um peso limite para que essas pessoas possam utilizar? Porque tem pessoas que se acham acima do peso, né? E falam, não, vou utilizar esse medicamento. Como é que funciona isso? Sim, tem algumas, entrando nisso, tem algumas pessoas que têm até distúrbio de imagem, né? Que elas já estão muito bem e acabam usando. Mas a indicação formal é grau de obesidade qualquer um, então IMC acima de 30. E se você for sobrepeso e tiver alguma doença, então, por exemplo, você é sobrepeso, tem um IMC lá de 27 e é hipertensa. Então, você também pode usar, tem indicação de usar mesmo. Mas tem um tempo limite também, né? Depende, porque tem pessoas que têm obesidade crônica. Então, por ser uma doença crônica, hoje a gente até fala muito sobre isso. Por ser uma doença crônica, a gente pode usar a longo prazo. Aí vai depender muito do perfil do paciente, de todo o tratamento que a gente vai estar fazendo ali com ele. Doutora, eu conheci uma pessoa que fez a utilização desse medicamento por um tempo, emagreceu, ficou magrinho, porém parou de usar e veio um efeito rebote, engordou mais do que ele estava antes de tomar a medicação. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Isso acontece muito e por que acontece? Geralmente acontece, tem dois tipos. Ou a obesidade crônica mesmo, esse já é um paciente que tem a obesidade, tem fator genético envolvido. Você vê que às vezes a pessoa tem dificuldade desde a adolescência, já tem dificuldade com a balança. Então tem um fator de ser crônico e tem um outro fator. Tem muitas pessoas que às vezes fazem o tratamento 2, 3 meses, 4, acha que depois não precisa fazer mais nada. E quando eu falo nada, não é só o remédio. O tratamento, eles são várias vertentes. Então é a comida, é a atividade física. Então, o paciente, ele acha que é um tempo limitado. Ele vai fazer ali 3 meses, não preciso fazer mais nada. E aí ele volta a todos os hábitos que ele tinha antes. Então, o problema do efeito rebote não é o remédio em si. É porque muitas pessoas acham que, não, vou fazer aqui 4 meses, vou me cuidar 4 meses e depois não vou fazer mais nada. Só que o cuidado, ele é contínuo, e isso é pra tudo, né? Se você quer ficar linda e maravilhosa como você tem que se cuidar sempre. Então, assim, é muito difícil, tem isso, até a gente tem que conversar bastante com o paciente para ele entender que muitas pessoas chegam e perguntam, quanto tempo que eu vou usar?
Vai depender da sua resposta, dos seus hábitos, do que você come, de atividade física, o que você faz, do seu estresse, da sua rotina, do seu sono. Então, tem muita coisa que conta. A partir de que idade a pessoa pode utilizar? Tipo, adolescentes pode utilizar? Pode utilizar. Geralmente, a partir de 12, 13 anos ali, mais ou menos, pode utilizar. Quais as contraindicações? São poucas, por incrível que pareça. Câncer, tem um câncer raro na tireoide que a pessoa não pode usar, tem um câncer endócrino múltiplo tipo 2 que também não pode usar e tem algumas contraindicações que são relativas. Então, por exemplo, pancreatite aguda, aí você tem que pesar se vale a pena mesmo usar. Pacientes que abusam de álcool, seria uma contraindicação relativa, aí você tem que pesar se vale usar. Quem tem doença biliar, doença de vesícula, também pode ter mais cálculo ali na vesícula, então você tem que avaliar se vale a pena, mas são poucas contraindicações assim absolutas mesmo. Quais as dicas que você daria para quem está acompanhando a nossa programação que está pensando em usar esse medicamento? Faça acompanhamento, é muito importante. Não ache que o Monjaro ele é um milagre, porque não é. Não pode ser visto como uma única solução. Tudo a gente precisa de um planejamento, então a gente precisa avaliar o paciente como um todo e correr muito dessa questão, assim, a rede social hoje é muito boa, só que acaba sendo também, a gente acaba comparando muito com o outro, a gente às vezes vê aquele resultado e quer ter igual, só que a gente não entende o processo que aquele paciente teve. Então a gente tem que entender o que é que ele fez, tudo que ele abdicou para estar ali, para ter aquele resultado, a resposta que o corpo dele tem ali é diferente da que do que o seu corpo vai responder. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de cuidado, respeitar a gente, respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso corpo. Então não ver o Monjaro como se fosse uma solução mágica, porque não é. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.